Olha isso que o Lula falou. Veja que absurdo. Esses mesmos cidadãos ou cidadãs que utilizavam a camisa da seleção brasileira e a bandeira nacional, sendo patriota, estão agora agarrados nas botas do presidente dos Estados Unidos, pedindo para ele fazer intervenção no Brasil. Numa total falta de patriotismo, muita falta de patriotismo, por ser vergonhice, traição. Estão pedindo para o presidente da República dos Estados Unidos aumentar a taxa das coisas que nós vendemos para eles para poder libertar o país. Ou seja, trocando o Brasil pelo país. Que patriota que é esse? E foi exatamente isso que o Flávio Bolsonaro falou agora há pouco em entrevista à CNN, que disse o seguinte, ó: problema com os Estados Unidos acaba se Bolsonaro estiver nas urnas em 2026. Eles estão trocando, estão negociando a nossa soberania pela liberdade do pai dele. E ainda teve a capacidade de, nessa mesma entrevista, dizer que o Lula não será presidente em 2027. Ou seja, ele está apenas confirmando que a inteligência brasileira está investigando, que é a presença da CIA aqui no Brasil, tramando, junto com agentes brasileiros, tanto aqui quanto lá nos Estados Unidos, desestabilizar o nosso país, acabar com a nossa economia, acabar com a nossa democracia e fazer do Brasil uma colônia americana. E tudo isso para evitar que o Bolsonaro vá para trás das grades. E foi exatamente por isso que no discurso de ontem do Lula, ele chamou o Bolsonaro de fujão, de medroso, de frouxo, e disse que ele deve ir sim para o xilindró. Foi na mesma hora que ele estava lá na igreja chorando, porque esse daqui só procura ir atrás de Deus, só vai para a igreja quando está precisando ou de voto ou está sendo ameaçado de ser preso. Esse daqui é outro que está sendo usado pela CIA para poder prejudicar o Brasil. E outra coisa, está muito mal explicada essa história de como que ele conseguiu fugir do Brasil para ir para os Estados Unidos. Ele disse que a justiça já tinha pegado o passaporte dele, que ele estava impossibilitado de viajar, de sair do Brasil, Marcos Duval, senador. Só que ele disse que mentiu para Alexandre de Moraes e disse que ele não tinha mais o passaporte diplomático de senador, que ele tinha perdido. É muito estranho isso. E ele disse que conseguiu viajar com esse passaporte. Aí eu pergunto, se ele tinha esse passaporte, por que ele não viajou antes? Por que ele não saiu do Brasil antes? Eu, se eu fosse o Alexandre de Moraes, mandaria investigar, porque das duas, uma. Ou ele foi ajudado pelo Senado, que possivelmente possa ter emitido um novo passaporte diplomático para ele, ou então algum agente da própria Polícia Federal no aeroporto deixou ele viajar. E disse também que já conseguiu residência lá nos Estados Unidos. Como ele mente muito, ninguém sabe o que é verdade ou não. Assim como o Senado pode ter ajudado o Marcos Duval, o Hugo Mota, presidente da Câmara, hoje está ajudando o Eduardo Bolsonaro a não caçá-lo. Não está levando para a questão os vários pedidos de cassação do Eduardo Bolsonaro, e disse que as faltas dele serão calculadas apenas a partir de março de 2026. Ou seja, durante todo este ano de 2025, ele vai voltar a receber o seu salário de deputado, porque a licença dele acabou, e vai continuar morando lá nos Estados Unidos. Inclusive foi revelado que ele, já nos Estados Unidos, alugou um veículo com custo de R$8.000 por mês de uma empresa que nem sede própria tem, nem endereço tem, nem perfil nas redes sociais tem, e pertence a um ex-assessor dele e do Bolsonaro. Suspeita-se que esse valor de R$8.000 por mês foi simplesmente um contrato fictício, apenas para o Eduardo Bolsonaro, pegar essa grana e ajudar a se manter nos Estados Unidos. Mas, o governo brasileiro já está finalizando um projeto para taxar as Big Tech. Senadores do Partido Democrata enviaram uma carta para o Trump, acusando ele de abuso de poder, onde ele estaria prejudicando a economia americana para ajudar o aliado dele, Bolsonaro, aqui no Brasil. E mesmo antes da taxa de 50% dos produtos brasileiros já entrarem em vigor, os preços da carne, da laranja e do café já estão subindo lá nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, de azul, todos estão caindo. Agora tu imagina quanto que ficará caro depois que a taxa começar a entrar em vigor.